Vamos falar dos números inteiros, tá? Os números inteiros são todos os números positivos e negativos, incluindo o zero, tá? Na reta numérica, o zero fica no meio. Para a esquerda, a gente tem os números negativos, que ele tem o sinalzinho de menos. E para a direita, os números positivos. Eles podem ter o sinal de mais ou não. Um número sem sinal é porque ele é positivo, tá? E o crescimento desses números é sempre para a direita, tá? Então, quando a gente compara dois números, o da direita, ele é sempre maior do que o da esquerda, tá? Então, por exemplo, se eu comparar o 0 e o 6, na nossa cabeça a gente já sabe qual que é maior, 0 ou 6. A gente sabe que é o 6, tá? Mas se a gente lembrar da reta numérica, se a gente for continuar reta aqui, o 6 está lá na frente. Então, se eu comparar o 6 e o 0, como o 6 está à direita do 0, eu sei que ele é maior do que o 0, tá? Quando entra o negativo, que costuma embolar um pouquinho, tá? Costuma confundir um pouquinho. Então, por exemplo, entre menos 1 e 0, eu tenho esses dois números aqui na reta, ó, menos 1 e o 0. Quem que está à direita? O 0 está à direita e o menos 1 à esquerda. Então, quem está à direita é sempre maior, né? Conforme a reta do crescimento. Então, o 0, ele é maior do que o menos 1, tá? Entre menos 3 e menos 6, tá? Aqui na reta eu não tenho, mas se eu fosse fazer a reta aqui dos negativos, então, por exemplo, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Ó, o menos 3 está aqui e o menos 6 está aqui. Quem que está à direita? É o menos 3. Então, eu sei que o menos 3, ele é maior que o menos 6, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nesse crescimento aqui. O número que está à direita, ele é sempre maior do que o da esquerda. Tranquilo? Agora, vamos trabalhar as operações com números inteiros, tá? É uma coisa que confunde um pouco os alunos. Primeiro, vamos trabalhar adição e subtração, tá? Se a gente seguir as regras dos sinais, a gente consegue fazer tudo, tá? Então, quando os sinais são iguais, isso falando na adição e subtração, quando os sinais são iguais, nós somamos os valores e repetimos o sinal. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais 3, mais 1. Ó, os sinais são iguais, eu vou somar. 3 mais 1, 4. Como os dois sinais são positivos, o resultado continua sendo positivo, tá bom? Mesma coisa, eu tenho 3 balas, ganhei mais uma, vou ficar com 4 balas. Ó, mais 9 mais 2. Primeira coisa eu vou somar, ó. 9 mais 2 dá 11. Os dois sinais são positivos, continua positivo. Agora, ó, menos 1 mais menos 4. Dentro do parênteses, os sinais continuam iguais. Então, eu vou somar. 1 mais 4, 5. Como os dois sinais eram negativos, ele continua negativo. Por quê? É a mesma coisa, eu estou devendo R$1. Quando a gente deve, é negativo. Então, estou devendo R$1. Peguei mais R$4 emprestado, tá? Então, se eu peguei emprestado, eu vou ficar devendo mais ainda, tá? Então, no total, eu vou ficar devendo 5. Se eu estou devendo, é negativo, tá? De novo, ó, menos 1, menos 10, menos 1. Os dois sinais de dentro são negativos, então eu vou somar. 10 mais 1, 11. Como os dois sinais são negativos, sinais iguais, continua menos, tá? Mesma coisa para quando não tem parênteses, funciona da mesma forma. Ó, tenho dois sinais positivos, então vou fazer 8 mais 1, 9. Os dois sinais são positivos, continua positivo. Menos 3, menos 5, ó, sinais iguais, somo. Os dois sinais são negativos, continua negativo. Então, ó, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal, tá? Já para os sinais diferentes,
a regra já é um pouquinho diferente, tá? Quando os sinais são diferentes, eu vou pegar um número maior, vou diminuir do menor e no resultado, o sinal que vai ficar no resultado é do número maior. E já embolei a cabeça toda, né? Então, vamos ver no exemplo que fica mais fácil. Ó, aqui no parênteses eu tenho mais e tenho menos. Então, já sei que são sinais diferentes. Então, primeira coisa é diminuir. 3 menos 1, 2. Agora, eu vou olhar para os números. Quem é maior, 1 ou 3? O 3 é maior, não é? Então, é o sinal dele que vai para o resultado, tá bom? Vamos lá. Menos 9 mais 2. Sinais diferentes, então vou diminuir. 9 menos 2, 7. Agora vamos ver quem é maior. O 2 ou o 9? O 9 é maior, não é? Então, é o sinal dele que vai para o resultado, tá? Quando a gente vai olhar para o número maior, esquece o sinal, tá? Eu só vou olhar para o número. 2 ou 9 que é maior? É o 9. Então, o sinal vai para o resultado, tá? Ó, mais 1, menos 4. Sinais diferentes, vou diminuir. Vou diminuir um de 4? Não. Vou pegar o maior e diminuir do menor. 4 menos 1, 3. Quem que é maior? É o 4. Então, é o sinal dele que vai para a resposta, tá? De novo, ó, menos 10, menos 10... Esse aqui eu bobiei. Vamos lá, agora vamos trabalhar as operações com números inteiros. Vamos começar com adição e subtração, tá? A gente tem que se ligar nas regrinhas dos sinais, tá? Quando os sinais são iguais, nós vamos somar os valores e repetir o sinal. Como isso funciona? Vamos lá, ó. Eu tenho mais 3, mais 1. Dentro do parênteses, tá tudo igual, não tá? Então, eu vou somar. 3 mais 1, 4. Como tá tudo mais dentro do parênteses, o resultado continua mais. É a mesma coisa se eu tenho 3 balas, ganhei mais uma, fiquei com 4 balas, tá? Ó, mais 9, mais 2. Tá tudo mais, eu vou somar. 9 com 2 dá 11. Como tudo tá positivo, continua positivo. Agora entrou negativo, ó. Menos 1, menos 4. Os dois são negativos. Se os dois são negativos, os sinais são iguais, não são? Então, eu vou somar. 1 com 3 dá 5. Como os dois são negativos, o resultado continua negativo. Mas como que isso funciona? Vamos supor que eu estou devendo R$1. Estou devendo R$1 para um amigo, tá? Quando eu estou devendo, é negativo, tá? E vamos supor que eu peguei mais R$4 com ele, tá? Então, eu vou dever mais 4, né? Se eu vou dever, é negativo. Então, eu peguei 1, depois peguei 4. Quanto que eu vou ficar devendo para ele no total? Vou ficar devendo para ele R$5. Como eu estou devendo, o sinal é negativo, tá? Por isso do sinal. Mesma coisa, ó, menos 10, menos 1. Os sinais estão iguais, eu somo. Primeira coisa, sinal igual, eu somo. Como os dois estão negativos, continua negativo. Para números fora do parênteses, é a mesma coisa, tá? Ó, dois números positivos, vou somar e vou repetir o sinal, porque os dois são positivos. Tem dois números negativos, vou somar e vou repetir o sinal de negativo, tá? Então, vou colocar na cabeça que quando os sinais são iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal. Já para os sinais diferentes, a regrinha já é outra, tá? Como é que eu vou resolver quantias com sinais diferentes? Eu vou subtrair o maior do menor e repetir o sinal do maior. Mas como que isso funciona? Vamos para o exemplo. Eu tenho mais 3 menos 1. Já vi que o sinal é diferente. Vi que o sinal é diferente? Vamos diminuir. 3 menos 1, 2. Agora, vamos ver qual é o sinal do resultado. Entre 1 e 3, qual que é maior? É o 3. Então, é o sinal dele que vai para o resultado. Quando eu vou olhar para o maior, eu esqueço o sinal, tá? Eu estou olhando só para o 1 e para o 3. Não estou olhando para o menos 1 e para o mais 3, não. Eu estou olhando só para o 1 e para o 3. Então, o 3 é maior, é o mais que vai para o resultado.
Menos 9 mais 2. Vamos lá, sinais diferentes, vou diminuir o maior do menor. 9 menos 2 dá 7. E vou olhar quem é maior, 2 ou 9. O 9 é maior, então é o sinal do 9 que vai para o resultado. Ó, mais 1 menos 4. Sinais diferentes, vou diminuir. Vou fazer 1 menos 4? Não, que não dá. É o maior menos o menor. 4 menos 1 dá 3. O maior é 4, então é o sinal dele que vai para o resultado. Menos 10 mais 1. Vou fazer 10 menos 1, que dá 9. 1 ou 10 que é maior, o 10. Então, é o sinal do 10 que vai para o resultado. Mesma coisa quando não tem parênteses. Ó, menos 1 mais 3, os sinais são diferentes, então vou diminuir. 3 menos 2 é 1. 3 ou 2 que é maior? É o 3. Então, é o sinal do 3 que vai para o resultado. Mesma coisa, ó, mais 6 menos 11. Vou pegar o maior e diminuir o menor. 11 menos 6 dá 5. Quem que é maior, o 11 ou o 6? É o 11. Então, é o sinal dele que vai para o resultado, tá bom? Então, sinais iguais, eu somo, repito o sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair o maior do menor e repetir o sinal do maior. Vamos lá, multiplicação e divisão de números inteiros, a gente vai resolver a conta normalmente, a multiplicação ou a divisão que houver, tá? E vamos prestar atenção no resultado, em qual sinal vai ter no resultado. Se na conta os sinais forem iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Se os sinais forem diferentes, sempre negativo. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou fazer, ó, 3 vezes 2, 6. Agora, eu vou olhar para os sinais que estão dentro, ó. São dois sinais iguais, resultado positivo, tá? Ó, uma divisão. 12 dividido por 4 dá 3. Os sinais de dentro são iguais, resultado positivo, tá? Outra multiplicação, ó, 3 vezes 2 dá 6. Só que agora os sinais são diferentes, resultado negativo. De novo, ó, 12 dividido por 4 dá 3. Os sinais são diferentes, resultado negativo. Vamos lá, agora a gente vai para a equação. Equação consiste em resolver o valor da incógnita, tá? O valor da letra que tiver. Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser qualquer letra, tá? Quando a gente tem uma equação simples, é igualzinho aquele exercício que a gente fazia lá na quinta, quarta série de resolver o valor do quadradinho, só que agora a gente tem uma letra no lugar. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho que descobrir que valor que somado a 3, que vai dar 10. Esse aqui dá até para fazer de cabeça. Por quê? Eu sei que 7 mais 3 dá 10. Então, eu sei que o valor de x é quanto? É 7, tá? Tem algumas equações que dá para fazer de cabeça, agora tem outras que não. Essa daqui é mais fácil, então eu sei que o valor de x é 7. Agora, essa daqui é uma equação que vai exigir um pouquinho mais, então a gente tem uns passos a seguir, tá? Então, a gente vai repetir o sinal de igual. Antes do sinal de igual, a gente fala que a gente tem o primeiro membro, tá? E depois é o segundo membro. No primeiro membro, a gente tem que ter só as incógnitas, tá? E no segundo membro, só os números. Então, o que já tiver no seu membro certinho, a gente vai repetir. Então, ó, depois do sinal do igual é só números. Então, eu vou repetir o 10. Antes do sinal do igual, são só as letras. Então, eu vou repetir, ó. Eu tenho x mais x. Quem que ficou faltando? O 2 ali que tá me atrapalhando. Por quê? Ele era para estar no segundo membro. Então, vamos jogar ele lá pro segundo membro, tá? Só que quando a gente passa do sinal de igual para qualquer lado, a gente tem que mudar o sinal dele. Então, se ele é mais 2, ele vem para cá como menos 2. Agora, eu posso resolver. X mais x, 2x. Porque o x sozinho é como se eu tivesse 1. Então, 1x mais 1x, 2x. Repito o sinal de igual e vou fazer a continha aqui, ó. 10 menos 2 dá 8. Quando eu finalizo aqui com essa igualdade, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que montar a fração. Repito a letra, repito o sinal de igual e vou montar a fração. O que tiver aqui na frente vai ficar em cima, o que tiver acompanhando da letra vai ficar embaixo. Uma fração é a mesma coisa que o quê? Que uma divisão. Então, ó, 8 dividido por 2 dá 4, tá? Então, eu sei que x é igual a 4. Então, a gente tem que seguir esses passos, tá? No primeiro membro, manter as incógnitas. No segundo membro, manter os números. O que a gente mudar de lugar, a gente muda o sinal, monta a fração e divide se possível. Se não der para dividir, a gente pode deixar no formato de fração ou no formato de número decimal. Ainda em equação, a gente tem que a equação, ela é uma igualdade, né? A mesma coisa funciona com a balança. Para uma balança estar equilibrada, os dois lados têm que estar igual. Então, como é que eu monto essa equação aqui? Sinal de igual, tá? O que eu tenho na primeira balança? Eu tenho, ó, x mais x mais x mais 2. Ó, x mais x mais x mais 2. Igual o que eu tenho na segunda, que eu tenho x mais 10. Montei a equação, agora eu vou resolver, ó, sinal de igual. Incógnitas que tiver no primeiro membro, eu vou repetir, ó. O número que eu tenho no segundo membro é só o 10, tá? E o que tiver aí no membro errado, eu vou mudar de lugar. Ó, o x eu vou passar aqui pro primeiro membro. Ele, como ele não tem nada, é porque ele é positivo. Passando para cá, ele vem negativo. Desse lado aqui, eu tenho o 2, que ele é positivo. Passando para cá, negativo. Então, vamos fazer as contas, ó. X mais x mais x, 3x. 3x menos 1x, 2x. 10 menos 2, 8. Vamos montar a fração. Ó, 8 em cima, 2 embaixo. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu sei que o x, cada x desse vai valer 4, ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 2 dá 14. Então, o total dessa balança aqui é 14. O x vale 4, ó. 4 mais 10, 14, ó. Provei que a balança tá equilibrada. Vamos lá, nós temos os tipos de ângulo, tá? Ângulos menores do que 90 graus, porque 90 graus é esse aqui, tá? Então, qualquer ângulo que for menor que 90, a gente chama de agudo. O ângulo de 90, tá? Que é a metade, a gente chama de ângulo reto. E ângulos maiores do que 90, a gente chama de obtuso. A gente tem um ângulo de meia volta, tá? Que é esse ângulo aqui. Ele é uma reta e o ângulo percorre meia volta. E a gente tem um ângulo de volta inteira, que ele faz 360 graus, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, o ângulo de 30 graus, ele é menor que 90, né? Então, ele é agudo. O de 90, ele é reto. O ângulo de 120, como é maior que 90, a gente sabe que ele é obtuso. O ângulo de 180, tá? É o ângulo de meia volta. E a gente tem um ângulo nulo também, tá? Que ele bate nele mesmo, tá? Ou então, se ele for fazer a volta inteira, que ele faz 360 graus, é uma volta inteira. Ainda falando de ângulos, a gente vai falar de soma, tá? De ângulos internos. Ângulos internos são os ângulos que ficam dentro da determinada figura, tá? Nesse caso, a gente vai falar do triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, sempre que a gente somar os três ângulos internos, vai dar 180. A gente pode fazer isso de cabeça ou pode fazer isso também no formato de equação. Então, nesse exemplo aqui, eu quero saber o valor desse ângulo aqui que tá faltando. Então, ó, 80 mais 30 dá 110. 110 para chegar a 180, falta quanto?
110 para chegar a 180, falta 70. Então, eu sei que o valor de x é 70. Ou eu posso montar a equação, ó. X mais 80 mais 30 é 180. Então, vamos montar, ó, que a gente aprendeu. O valor de um lado, incógnita do outro. Quem estiver me atrapalhando, eu vou jogar para o outro lado. Então, ó, 80 vem menos 80, mais 30 vem como menos 30. Então, x é igual 180 menos 80 dá 100, 100 menos 30, 70, ó. Mesmo resultado. Então, a soma sempre vai dar 180. Vamos lá, já nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360. Para fazer de cabeça, se você conseguir, pode fazer, não tem problema. Mas eu acho que fica mais fácil fazer através de equação. Mas vamos fazer de cabeça primeiro, ó. 120 mais 120, 240. 240 com 60, 300. 300 para chegar a 60, falta 60, tá? Então, eu sei que esse ângulo aqui é de 60. Agora, vamos montar através de equação. Vamos somar todo mundo. E igualar a 360, porque a soma dos 4 tem que dar 360. Então, vamos lá. X de um lado, 360 do outro. Todo mundo que tá aqui, eu vou jogar para o outro lado negativo, porque eles estão positivos, ó. Menos 120, menos 120, menos 60. Então, x vai ser 360 menos 120, vai dar 240. 240 menos 120 vai dar 120. 120 menos 60, 60 graus, ó. Provei que tá certinho. Vocês podem fazer de cabeça ou através de equação que vai dar o mesmo valor.